E se eu te dissesse que existe um lugar onde o tempo não apaga as memórias, mas as transforma em flores? Um jardim abandonado. Uma caixa enterrada. Um amor secreto de 60 anos atrás. E uma mulher prestes a descobrir que algumas histórias nunca realmente terminam. Esta é a história de Helena e do Jardim das Lembranças. Antes de começarmos, me conta, de que cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários. E se você ama histórias que tocam a alma, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha com aqueles amigos que precisam ouvir essa história. Confia em mim, você não vai se arrepender. Agora, vamos ao jardim. Jardim das Lembranças, o passar do tempo. Bloco 1, a semente do passado. Helena sempre soube que voltaria. Não era uma questão de se, mas de quando. O portão enferrujado rangeu com a mesma melodia de 30 anos atrás, como se o tempo tivesse ficado preso naquelas dobradiças oxidadas, esperando por ela. O Jardim das Lembranças, era assim que sua avó chamava aquele lugar, permanecia ali, selvagem e melancólico, escondido entre os muros de pedra cobertos por era. Ela empurrou o portão com cuidado, sentindo o peso da ferrugem sob seus dedos. A trilha de pedras irregulares que serpenteava pelo jardim estava quase invisível, sufocada por ervas daninhas e musgo. Mas Helena lembrava de cada curva, cada árvore, cada canteiro onde flores coloridas um dia dançaram ao vento. Agora, tudo estava tingido pelos tons do abandono, verdes desbotados, marrons ressecados, cinzas de concreto rachado. O ar cheirava a terra úmida e folhas decompostas, um perfume que a transportou instantaneamente para sua infância. Ela tinha 8 anos quando viu o jardim pela primeira vez, trazida pela avó Isaura numa tarde dourada de verão. Este é um lugar especial, a avó havia dito, ajoelhando-se ao lado dela entre os canteiros de lavanda. Aqui, o tempo não passa como lá fora. Aqui, as memórias têm raízes. Helena não entenderá na época. Para uma criança, o jardim era simplesmente mágico, um reino secreto onde borboletas pousavam em suas mãos, onde o sol filtrado pelas folhas das jabuticabeiras criava padrões dançantes no chão, onde sua avó contava histórias enquanto podava roseiras ou plantava sementes misteriosas que prometiam flores nunca vistas. Agora, aos 38 anos, viúva 2, Helena começava a compreender. Ela atravessou o jardim abandonado, seus sapatos afundando na grama alta, até chegar ao banco de madeira sob a velha figueira. O banco estava gasto, a madeira esbranquiçada pelo tempo, mas ainda firme. Ela se sentou, fechou os olhos e respirou fundo. Foi quando ouviu um sussurro, não de voz humana, mas de folhas, de terra, de vida adormecida. O jardim estava falando com ela, como sua avó disse que faria. Quando você mais precisar, Isaura havia prometido em seu leito de morte, volte ao jardim. Ele vai te mostrar o caminho. Helena abriu os olhos e viu, bem a seus pés, entre as rachaduras das pedras antigas, um broto verde claro lutava para alcançar a luz. Tão pequeno, tão frágil, mas persistente. Ela se ajoelhou e tocou a folhinha delicada com a ponta dos dedos. Era quente, pulsante de vida. Naquele momento, algo dentro dela começou a despertar também. A decisão foi tomada antes mesmo que ela percebesse. Helena tiraria os dias de férias acumulados, os meses se necessário. Voltaria ali todos os dias e traria o jardim de volta à vida. Não pelos outros, não por dever ou obrigação, mas por ela mesma. Porque naquele broto verde, naquela promessa silenciosa de renovação, ela viu seu próprio reflexo. O sol começava a se pôr quando ela finalmente se levantou. Suas mãos estavam sujas de terra. Ela havia começado a limpar ao redor do pequeno broto quase instintivamente. Olhou para as palmas manchadas e sorriu pela primeira vez em meses. Amanhã traria ferramentas. Traria água. Traria sementes. Traria esperança. Ao sair, Helena tocou o portão enferrujado com carinho. Até amanhã, sussurrou. E poderia jurar que o jardim sussurrou de volta.
Bloco 2. As raízes do ontem. A manhã chegou envolta em névoa fina, e Helena já estava de pé antes do amanhecer. Preparou uma mochila com ferramentas de jardinagem que havia comprado na noite anterior, garrafas de água, um caderno de capa dura e lápis. Não sabia exatamente por que levava o caderno, talvez para registrar o progresso, ou talvez porque sua avó sempre dizia que um jardim sem história não passa de um terreno com plantas. Quando chegou ao Jardim das Lembranças, a névoa ainda pairava sobre os muros, conferindo ao lugar um aspecto onírico, como se estivesse suspenso entre o mundo real e o das memórias. Helena respirou fundo e cruzou o portão, sentindo-se ao mesmo tempo intrusa e dona daquele espaço esquecido. Decidiu começar pelo canteiro central, onde sua avó cultivava as ervas aromáticas. Ajoelhou-se na grama úmida e começou a arrancar as ervas daninhas com as mãos, sentindo a terra fria entre seus dedos. Era um trabalho meditativo, quase hipnótico. A cada punhado de plantas invasoras removidas, um pedaço do canteiro original revelava-se. E então encontrou algo inesperado. Entre a terra escura e as raízes entrelaçadas, seus dedos tocaram metal. Helena cavou com cuidado e retirou uma pequena caixa de lata, enferrujada mas ainda fechada. Seu coração acelerou. Limpou a superfície e reconheceu o desenho desbotado na tampa, rosas vermelhas pintadas à mão, o traço inconfundível de sua avó. Com mãos trêmulas, abriu a caixa. Dentro, protegidos por um tecido oleado, havia envelopes amarelados, fotografias antigas e um pequeno caderno de couro. Helena pegou a primeira fotografia e um soluço preso escapou de sua garganta. Era sua avó Isaura, jovem, não mais que 20 anos, de pé naquele mesmo jardim quando ele ainda era novo. Ao seu lado, um homem alto de sorriso gentil que Helena não reconheceu. Virou a foto. No verso, a escrita elegante de Isaura: Eu e Miguel, primavera de 1962. O dia em que plantamos a figueira. Miguel. Helena franziu a testa. Sua avó nunca havia mencionado ninguém com esse nome. Ela conhecia a história oficial. Isaura casara-se com Antônio, o avô de Helena, tiveram 3 filhos, viveram juntos até a morte dele. Mas aquele olhar na fotografia, aquele brilho nos olhos de Isaura ao lado de Miguel, contava uma história diferente. Helena abriu o caderno de couro. As páginas estavam repletas da caligrafia de sua avó, entradas datadas que pareciam um diário. Escolheu uma página aleatória e começou a ler. 15 de abril de 1962. Miguel me trouxe sementes de jasmim hoje. Disse que as conseguiu de um mercador que veio do Oriente. Plantamos juntos, nossas mãos tocando na terra, e eu senti que estávamos plantando mais que flores. Estávamos plantando a promessa de todos os dias que virão. Este jardim é nosso segredo, nosso refúgio. Aqui, longe dos olhares do mundo, podemos ser simplesmente Miguel e Isaura, sem as correntes do que é esperado ou permitido. Helena continuou lendo, página após página, enquanto a névoa se dissipava e o sol começava a aquecer suas costas. A história se revelava em fragmentos poéticos. Isaura e Miguel haviam se conhecido quando ela trabalhava na casa de uma família rica da cidade. Ele era o filho mais novo, estudante de arquitetura, sonhador. Apaixonaram-se intensamente, mas as diferenças sociais eram um abismo intransponível nos anos 1960. O jardim foi criado por eles como um santuário. Miguel desenhara o layout, Isaura escolhera cada planta. Durante 2 anos, encontrarão-se ali em segredo, construindo juntos aquele pequeno paraíso. Cada árvore plantada era uma declaração de amor, cada flor uma promessa sussurrada. Mas a realidade eventualmente os alcançou. A família de Miguel arranjou seu casamento com uma moça de boa família. Isaura, devastada, aceitou a proposta de Antônio, um homem bom mas que ela não amava da mesma forma. Na última entrada do diário, datada de novembro de 1963, Isaura escreveu: Miguel partiu hoje. Casa-se no mês que vem em São Paulo. Prometi que cuidaria do jardim por nós dois, que manteria vivas as memórias de nossos dias felizes. Antônio não sabe da existência deste lugar. Será meu segredo, meu altar para o amor que não pôde ser. Talvez um dia, quando eu já não estiver aqui, alguém encontre estas palavras e saiba que amor verdadeiro não morre, apenas se transforma. Como as sementes que se tornam árvores, como as flores que voltam a cada primavera.
Helena fechou o caderno, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Finalmente entendia. O Jardim das Lembranças não era apenas um lugar bonito, era um monumento ao amor impossível, à beleza que persiste mesmo quando a felicidade é negada. Sua avó viverá uma vida inteira carregando esse segredo, visitando o jardim para conversar com as memórias de Miguel entre as roseiras e jasmins. E agora Helena estava ali, ela própria carregando a dor de um amor perdido. Seu marido Daniel havia morrido em um acidente 2 anos antes, deixando-a à deriva em um mar de luto. Ela havia se fechado, recusado-se a seguir em frente, apegado-se à dor como se soltá-la significasse traí-lo. Mas ali, segurando o diário de sua avó, Helena compreendeu algo fundamental. Amor não precisa acabar para que a vida continue. Isaura amara Miguel até o último dia, mas também viverá, criará filhos, encontrará momentos de alegria. O jardim não era um túmulo para o passado, mas um lugar onde o passado e o presente coexistiam, onde as memórias alimentavam a vida nova. Helena limpou as lágrimas e olhou ao redor. Haveria tanto trabalho pela frente. Mas agora tinha um propósito mais profundo. Não estava apenas restaurando um jardim abandonado. Estava honrando a história de amor de sua avó, e talvez, no processo, aprendendo a honrar a própria. Bloco 3. Brotações do presente. Os dias seguintes estabeleceram um ritmo. Helena acordava cedo, preparava café em sua pequena casa alugada na cidade, e dirigia até o jardim com o sol nascente pintando o céu de rosa e laranja. Sempre levava comida suficiente para passar o dia inteiro, e frequentemente ficava até o crepúsculo, trabalhando sob a luz dourada da tarde. O trabalho físico era extenuante, mas catártico. Seus músculos doíam de formas que ela havia esquecido serem possíveis, mas era uma dor honesta, produtiva. A cada metro quadrado limpo, a cada arbusto podado, a cada caminho de pedras revelado sob anos de negligência, Helena sentia como se estivesse também limpando os escombros de sua própria alma. Na terceira manhã, enquanto trabalhava no canteiro leste, ela ouviu passos no cascalho. Levantou-se rapidamente, a tesoura de poda ainda na mão, e viu um homem parado perto do portão. Ele devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos, rosto marcado por linhas profundas mas gentis. "Desculpe assustar você", disse ele, levantando as mãos em um gesto apaziguador. "Eu vi que alguém estava cuidando do jardim e fiquei curioso. Meu nome é Carlos. Moro na casa ao lado há mais de 40 anos. Helena relaxou um pouco. "Helena. Minha avó era a dona deste jardim. Isaura." Os olhos de Carlos se iluminaram. "Isaura. Claro, eu me lembro dela. Uma senhora maravilhosa. Costumava vê-la aqui quase todos os dias, até que ela ficou doente. Ela já se foi." Helena assentiu. "Há 5 anos. Sinto muito." Carlos olhou ao redor com nostalgia. Este lugar era espetacular. Eu era apenas um garoto quando ela começou a vir aqui, mas me lembro de espiar por cima do muro, fascinado pelas cores e perfumes. Sua avó me pegou uma vez e, em vez de me repreender, me convidou para entrar. Ensinou-me os nomes de todas as flores, mostrou-me como as abelhas polinizavam, como identificar plantas medicinais. Helena sorriu. Era tão típico de sua avó. Ela tinha esse dom de ensinar. Ela falava sobre o jardim como se fosse uma pessoa viva. Carlos continuou, aproximando-se. Dizia que cada planta tinha uma história, que o jardim inteiro era uma biblioteca de memórias. Ele fez uma pausa, olhando para Helena com curiosidade. "Você vai restaurá-lo?" "Vou tentar", respondeu Helena. "Não sei muito sobre jardinagem, mas estou aprendendo." Carlos estudou o trabalho que ela havia feito nos últimos dias. "Você está indo bem. Mas se quiser ajuda, bem, estou aposentado e tenho tempo de sobra. E devo isso a Isaura. Ela me ensinou a amar a natureza. Sem ela, eu teria seguido um caminho diferente na vida." Helena hesitou apenas um momento antes de aceitar. Havia algo reconfortante na presença de Carlos, uma conexão tangível com o passado de sua avó. Nos dias que se seguiram, Carlos tornou-se um companheiro constante. Ele conhecia técnicas de jardinagem que Helena nunca imaginara, sabia quando podar, como preparar o solo, quais plantas prosperariam em qual área. Mas mais que isso,
Ele trazia histórias. Via isto aqui, disse ele uma tarde, apontando para um canteiro que estavam limpando juntos. Era onde Isaura cultivava suas ervas medicinais. Ela fazia tinturas e chás para os vizinhos. Curou minha mãe de uma tosse terrível uma vez com um xarope de guaco e mel. Helena escutava avidamente, cada história adicionando camadas à imagem que tinha de sua avó. Mas ela ainda não havia mencionado Diário, ou Miguel. Alguns segredos, ela sentia, ainda não estavam prontos para serem compartilhados. Uma tarde, enquanto trabalhavam em silêncio companheiro, Carlos perguntou casualmente: "O que a trouxe de volta, Helena? Depois de tanto tempo?" Ela pausou, a pá suspensa no ar. Por um longo momento, não respondeu. Então, lentamente, começou a falar. Contou sobre Daniel, sobre o acidente, sobre os 2 anos que passou apenas existindo, não vivendo. Sobre como tudo parecia cinza e sem sentido até que se lembrou do jardim. Carlos ouviu em silêncio, seus olhos gentis e compreensivos. Quando ela terminou, ele simplesmente disse: "O luto é como este jardim, sabe? Pode nos consumir completamente se deixarmos. Mas também pode ser transformado em algo novo, algo que honra o que perdemos enquanto permite que novas coisas cresçam." Eram palavras simples, mas tocaram Helena profundamente. Ela olhou ao redor, vendo o progresso que haviam feito. Canteiros inteiros já estavam limpos, caminhos estavam revelados, a estrutura óssea do jardim emergindo do caos. "Sabe o que sempre me impressionou sobre sua avó?" Carlos continuou, voltando ao trabalho. Era a forma como ela entendia o tempo. Para Isaura, passado, presente e futuro não eram separados. Eram como as estações, todas parte do mesmo ciclo, cada uma necessária, cada uma linda à sua maneira. Naquela noite, Helena ficou no jardim depois que Carlos foi embora. Sentou-se no banco sob a figueira, a mesma que Isaura e Miguel haviam plantado décadas atrás, e abriu o caderno que estava levando consigo. Começou a escrever. "Querida vovó Isaura, encontrei seu diário. Encontrei a história de Miguel. E encontrei algo mais, uma compreensão de que o amor não é algo que possuímos ou perdemos, mas algo que se transforma, que continua de formas que nem sempre reconhecemos. Estou trazendo seu jardim de volta à vida. Mas percebo agora que não estou fazendo isso sozinha. Você está aqui, em cada planta que escolheu, em cada caminho que traçou. Miguel está aqui, nos desenhos do layout que ele criou. E Daniel está aqui também, porque o amor que compartilhamos me deu coragem para voltar, para tentar viver novamente. Este jardim está me ensinando que o tempo não é uma linha reta do nascimento à morte. É um círculo, uma espiral, onde tudo que amamos continua conosco de alguma forma. As sementes que você plantou há décadas estão brotando novamente. E talvez, apenas talvez, as sementes que estou plantando hoje brotem para alguém no futuro. Obrigada por este presente. Obrigada por entender que eu precisaria dele." Bloco 4. Flores do meio-dia. 3 semanas haviam passado desde que Helena começara a restaurar o jardim. O lugar estava irreconhecível. Os caminhos de pedra brilhavam sob o sol, os canteiros estavam limpos e preparados, e as primeiras flores plantadas por Helena começavam a mostrar cor. Ela havia comprado mudas de lavanda, rosas, jasmins, todas as plantas que apareciam no diário de Isaura. Mas não era apenas o jardim que estava mudando. Helena também. Seus braços estavam mais fortes, sua pele bronzeada pelo sol, e pela primeira vez em 2 anos, ela acordava com um propósito. Olhar-se no espelho não era mais um exercício de evitar a própria imagem. Foi numa quinta-feira que a primeira visitante inesperada apareceu. Helena estava regando as roseiras recém-plantadas quando ouviu uma voz feminina. "Meu Deus, eu não acredito." Ela se virou e viu uma mulher na faixa dos 70 anos parada junto ao portão, as mãos cobrindo a boca em choque. Lágrimas escorriam por seu rosto. "Desculpe", a mulher disse, entrando hesitantemente. "Eu passei por aqui por acaso e vi o portão aberto. Este jardim, há tantos anos." Helena colocou o regador de lado. "Você conhecia este lugar?" A mulher assentiu, limpando as lágrimas. "Meu nome é Beatriz. Quando eu era criança, nos anos 70,
Minha família passava por dificuldades terríveis. Meu pai havia perdido o emprego, minha mãe estava doente. Uma vizinha me trouxe aqui e me apresentou a dona Isaura. O coração de Helena pulou. Isaura era minha avó. Beatriz apertou as mãos de Helena com força. Sua avó me salvou. Durante meses, ela me deixava vir aqui depois da escola. Me ensinava sobre as plantas, me dava chá e biscoitos, mas mais que isso, ela me ouvia. Deixava-me falar sobre meus medos, minhas esperanças. Este jardim era meu refúgio, o único lugar onde eu podia ser criança em vez de ter que ser forte para minha família. Ela caminhou lentamente pelo jardim, tocando as plantas com reverência. Isaura me disse uma vez que cada planta aqui representava uma pessoa que havia passado pelo jardim, uma vida que havia sido tocada. Ela me mostrou uma azaleia cor-de-rosa e disse que era minha. Beatriz, ela disse, você é como esta flor, delicada na aparência, mas resistente no coração. Vai florescer mesmo nas condições mais difíceis. Helena sentiu um nó na garganta. A azaleia ainda está aqui. Vou te mostrar. Elas caminharam até o canteiro norte, onde Helena havia podado e cuidado de um arbusto de azaleias que se recusará a morrer mesmo após décadas de abandono. Quando viram os primeiros botões cor-de-rosa se formando, ambas começaram a chorar. Ela não morreu, Beatriz sussurrou. Todos esses anos, ela estava esperando. Como você, disse Helena suavemente. Como todos nós. Beatriz ficou no jardim até o anoitecer, ajudando Helena e compartilhando memórias. Quando finalmente se foi, deixou seu número de telefone. Por favor, me avise quando estiver pronto. Eu gostaria de trazer meus netos. Gostaria que eles conhecessem o lugar que salvou a vida de sua avó. Mas Beatriz foi apenas a primeira. Nos dias seguintes, como se uma força invisível estivesse espalhando a notícia, outras pessoas começaram a aparecer. Um senhor chamado Roberto, que Isaura havia consolado quando perdeu sua esposa. Uma mulher chamada Márcia, a quem Isaura ensinara a fazer xaropes de ervas quando seu filho era asmático. Um professor aposentado chamado Geraldo, que encontrou inspiração para suas aulas de biologia nas lições de Isaura sobre o ciclo da vida. Cada visitante trazia uma história, uma peça do mosaico da vida de Isaura que Helena nunca conhecera. E cada um deixava algo, sementes, mudas, pequenos objetos que queriam ver plantados ou colocados no jardim em homenagem à mulher que tanto significara para eles. Carlos, vendo o fluxo crescente de visitantes, teve uma ideia. Você já pensou em tornar este jardim público? Não completamente aberto, mas um lugar onde pessoas que precisam de paz possam vir? Como Isaura fazia. A ideia assustou Helena no início. Ela havia pensado no jardim como seu projeto pessoal de cura. Mas quanto mais considerava, mais fazia sentido. Isaura nunca guardou o jardim só para si. Ela o compartilhou, transformou-o em um lugar de cura para toda uma comunidade. Foi então que Helena teve sua própria ideia. E se criássemos algo mais? Um espaço não apenas para visitar, mas para participar? Workshops de jardinagem, meditação, grupos de apoio ao luto. Os olhos de Carlos brilharam. Isaura ia adorar isso. Eles começaram a planejar. Carlos conhecia pessoas na prefeitura que poderiam ajudar com as autorizações necessárias. Beatriz se ofereceu para organizar voluntários. Roberto, que havia sido contador, disse que poderia ajudar com a administração e buscar financiamento. Helena estava simultaneamente animada e aterrorizada. Isso era muito mais do que ela imaginara quando empurrou o portão enferrujado pela primeira vez. Mas também parecia certo, como se o jardim tivesse sua própria vontade, seu próprio destino. Uma noite, trabalhando sozinha sob a luz suave do luar, Helena teve uma visitante diferente. Era uma adolescente, talvez 15 ou 16 anos, que espiava nervosamente pelo portão aberto. Você pode entrar, Helena disse gentilmente. O jardim está aberto. A garota entrou devagar, os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Eu costumava vir aqui quando era pequena, disse ela em voz baixa. Minha avó me trouxe algumas vezes para visitar a senhora que cuidava deste lugar. Eu estava passando e vi as luzes. Como você se chama?
Júlia. Bem-vinda, Júlia. Eu sou Helena. Ela fez um gesto ao redor. Está diferente de quando você veio pela última vez. Júlia assentiu, seus olhos percorrendo o jardim restaurado. Está lindo, mas também familiar, como em um sonho que você não percebe que se lembra até vê-lo novamente. Havia algo na postura de Júlia, na maneira como ela evitava contato visual, que fez Helena reconhecer uma alma ferida. Quer me ajudar com algo? Perguntou, pegando uma segunda pá. Estou plantando alho-poró. Não é glamuroso, mas há algo satisfatório em colocar as mãos na terra. Para sua surpresa, Júlia aceitou. Elas trabalharam em silêncio por um tempo, e então, como Helena sabia que aconteceria, as palavras começaram a fluir. Júlia falou sobre a pressão na escola, sobre sentir-se perdida, sobre não saber quem era ou quem queria ser. Helena ouviu, lembrando-se de como Isaura ouvirá quando criança, como este jardim sempre foi um lugar seguro para verdades difíceis. Sabe, Helena disse finalmente, quando você planta algo, você está fazendo um ato de fé. Está dizendo que acredita no amanhã, mesmo que hoje seja difícil. Está dizendo que vale a pena esperar para ver o que vai florescer. Júlia olhou para a muda em suas mãos, e algo mudou em seu rosto. Posso voltar? Perguntou ela timidamente. Por favor, volte, Helena respondeu. O jardim sempre estará aqui. E enquanto via Júlia partir, Helena entendeu completamente o que sua avó havia criado. Não era apenas um jardim. Era um testemunho vivo de que a bondade persiste, de que o amor planta sementes que continuam a florescer gerações depois, de que um único lugar de beleza e paz pode mudar inúmeras vidas. O jardim das lembranças estava se tornando o jardim das possibilidades. Bloco 5. Tempestades e raízes. O verão cedeu lugar ao outono, e com ele vieram as primeiras tempestades. Helena estava no jardim, preparando as plantas mais delicadas para a mudança de estação, quando o céu escureceu repentinamente. Carlos, que trabalhava ao lado dela colocando adubo nos canteiros, olhou para cima com preocupação. Essa vai ser forte, disse ele. Melhor protegermos as mudas novas. Eles trabalharam rapidamente, cobrindo os canteiros mais vulneráveis com lonas, amarrando estacas mais firmes nas plantas jovens. Mas a tempestade chegou mais rápido que esperavam. O vento uivou entre as árvores, dobrando galhos e arrancando folhas. A chuva caiu em cortinas espessas, transformando os caminhos de pedra em pequenos riachos. Helena e Carlos correram para se abrigar na pequena construção de pedra nos fundos do jardim, um antigo depósito de ferramentas que eles haviam limpado e transformado em um espaço multifuncional. Através da janela manchada, observaram a fúria da natureza. Tudo que trabalhamos, Helena murmurou, vendo galhos caírem e flores serem arrancadas pelo vento. Vai sobreviver, Carlos disse com convicção. As raízes estão fortes agora. Uma tempestade não desfaz meses de trabalho. Na verdade, ele adicionou com um sorriso sábio, as tempestades tornam as raízes mais profundas. As plantas aprendem a se agarrar mais forte ao solo. A tempestade durou 3 horas. Quando finalmente passou, deixando o céu lavado em tons de cinza-pérola e o ar cheio do cheiro de terra molhada e ozônio, Helena e Carlos saíram para avaliar os danos. Era pior do que Helena temia. A figueira antiga, aquela plantada por Isaura e Miguel, tinha perdido um grande galho. Canteiros estavam inundados, caminhos cobertos de detritos. Várias das roseiras recém-plantadas haviam sido arrancadas. Helena sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Não, ela disse em voz alta, surpreendendo-se com a força em sua própria voz. Não vamos desistir. Carlos sorriu. Não esperava menos. Eles passaram os dias seguintes reconstruindo. A comunidade que o jardim havia tocado apareceu para ajudar. Beatriz trouxe seus filhos adultos. Roberto chegou com ferramentas e material novo. Júlia, a adolescente, apareceu após a escola todos os dias, trabalhando em silêncio mas determinada. Enquanto trabalhavam no galho caído da figueira, um homem idoso que Helena nunca tinha visto aproximou-se do portão. Ele devia ter 80 anos, apoiado em uma bengala,
mas seus olhos eram vivos e intensos. Ficou parado ali por um longo momento, apenas observando, antes de finalmente entrar. Helena se aproximou. Posso ajudá-lo? O homem olhou ao redor, os olhos brilhando com algo que parecia ser dor e alegria misturadas. Este jardim. Sua voz tremeu. Eu não estive aqui em mais de 50 anos. Algo na maneira como ele olhava o lugar fez o coração de Helena acelerar. Você conhecia a Isaura? Ele assentiu lentamente. Conhecia. Muito bem. Ele caminhou até a figueira caída, passou a mão pelo tronco com reverência. Nós plantamos esta árvore juntos. Eu e ela. Helena mal conseguia respirar. Miguel. O homem se virou, surpreso. Como você? Sou neta de Isaura. Helena. Ela respirou fundo. Encontrei o diário dela. Miguel fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas rugas profundas de seu rosto. Então você sabe. Eles se sentaram no banco sob a figueira, aquela mesma onde Isaura passará tantas horas. Miguel contou sua versão da história, como conheceu Isaura, como se apaixonaram, como a realidade os separou. Mas ele acrescentou detalhes que o diário não continha. Eu me casei, tive filhos, construí uma carreira em São Paulo, disse ele, a voz carregada de emoção. Mas não passou um único dia sem que eu pensasse nela, neste lugar. Meu casamento foi cordial. Minha esposa era uma boa pessoa, mas nós dois sabíamos que nossos corações estavam em outros lugares. Ela tinha seu próprio amor perdido. Por que você nunca voltou? Helena perguntou. Orgulho, medo, respeito pela escolha que fizemos. Miguel olhou para as mãos enrugadas. Mas principalmente porque achei que seria mais doloroso vê-la e não poder estar com ela do que simplesmente guardar as memórias. Que tolo eu fui. Ela nunca se esqueceu de você, Helena disse suavemente. Cuidou deste jardim até não poder mais. E me deixou encontrar vocês dois aqui. Miguel pegou a mão de Helena. Sua avó era extraordinária. Ela transformou dor em beleza, perda em legado. Eu apenas desenhei um jardim. Ela criou um santuário para almas feridas. Você quer ajudar a restaurá-lo? Helena perguntou impulsivamente. Agora que está aqui, agora que encontrou o caminho de volta. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram de alegria. Seria uma honra. Nos dias seguintes, Miguel tornou-se parte da equipe de restauração. Apesar da idade, trabalhava com energia renovada, redesenhando algumas áreas do jardim que haviam sido perdidas, sugerindo novas plantas que complementariam as originais. Ele trouxe os desenhos originais que havia guardado durante décadas, plantas detalhadas do layout do jardim, anotações sobre a intenção por trás de cada espaço. Aqui, ele mostrou a Helena, apontando para um canto que ainda estava por ser restaurado. Isaura queria criar um jardim da contemplação. Um espaço circular com bancos voltados para dentro, cercado por bambus que fariam música com o vento. Um lugar onde as pessoas pudessem sentar-se em silêncio com seus pensamentos. Vamos construí-lo, Helena decidiu. A tempestade, percebeu Helena, não havia destruído o jardim. Havia revelado sua verdadeira força e trouxera Miguel de volta. Às vezes, pensou ela, precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos mais fortes. Bloco 6. O Círculo das Estações. O inverno chegou suavemente ao Jardim das Lembranças. As árvores perderam suas folhas, criando um tapete dourado e marrom no chão. Mas o jardim não dormia, estava apenas mudando, revelando uma beleza diferente em sua estrutura despida. Helena havia transformado o espaço coberto em um pequeno centro comunitário. Com a ajuda de Roberto e financiamento que conseguiram da prefeitura e doações locais, instalaram aquecedores, cadeiras confortáveis, uma pequena cozinha para preparar chás. Todos os sábados, o jardim recebia diferentes grupos. O primeiro workshop de jardinagem terapêutica aconteceu em uma manhã fria de junho. 10 pessoas apareceram, algumas enviadas por terapeutas, outras que haviam ouvido falar do projeto. Entre elas estava uma mulher na casa dos 50 chamada Lúcia,
que tremia visivelmente enquanto segurava um vaso vazio. Eu não sei se consigo, ela sussurrou para Helena. Faz 5 anos desde que eu perdi meu filho. Não consigo fazer nada sem pensar nele, sem sentir que estou traindo sua memória ao continuar vivendo. Helena reconheceu aquela dor. Era a mesma que ela havia carregado após perder Daniel. Ela guiou Lúcia até uma mesa onde sementes de girassol esperavam. Minha avó me disse uma vez que plantar é o ato mais corajoso que existe. Você coloca algo pequeno e frágil na escuridão da terra, sem nenhuma garantia de que vai brotar. É puro ato de fé. Lúcia pegou uma semente com dedos trêmulos. E se ela não brotar? Então você planta outra. E outra. Até que uma o faça. Helena cobriu a mão de Lúcia com a sua. Seu amor pelo seu filho é como essas sementes. Está enterrado em lugar escuro agora, mas ainda está vivo. Ainda pode crescer em algo que traz luz ao mundo. Não é traição. É honra. Lúcia plantou sua semente, lágrimas caindo silenciosamente no solo preparado. Nos meses seguintes, ela voltaria todas as semanas para cuidar de sua planta, e Helena veria a vida lentamente retornar aos seus olhos. Júlia, a adolescente, também se tornará parte permanente do jardim. Ela criou um projeto escolar sobre jardins terapêuticos ao longo da história, que ganhou prêmio na Feira de Ciências. Mas mais importante, ela encontrou no jardim um propósito, um lugar onde pertencia. Sabe o que é engraçado? Ela disse a Helena um dia, enquanto podavam as roseiras juntas. Eu costumava sentir que não havia lugar para mim no mundo, que eu não me encaixava em lugar nenhum. Mas aqui, no jardim, eu percebi que não se trata de se encaixar. Se trata de criar raízes onde você está. Miguel tinha se tornado uma presença constante também. Ele e Carlos desenvolveram uma amizade profunda, 2 homens idosos que haviam perdido tanto mas ainda encontravam alegria em criar beleza. Juntos, completaram o jardim da contemplação que Isaura havia sonhado. O círculo de bambu sussurrava canções ao vento, e o espaço rapidamente se tornou o favorito dos visitantes. Foi no jardim da contemplação que Helena finalmente espalhou as cinzas de Daniel. Ela havia guardado a urna por 2 anos, incapaz de deixá-lo ir. Mas agora, cercada pela comunidade que o jardim havia criado, ela entendeu que espalhar suas cinzas não era um fim, mas uma transformação. Você vai alimentar a terra que alimenta a vida, ela sussurrou enquanto abria a urna. Vai fazer parte de algo maior, algo bonito. E eu vou continuar, amor. Vou viver plenamente, não apesar de ter perdido você, mas porque você me ensinou o valor de cada momento. As cinzas se misturaram ao solo ao redor de uma muda de ipê amarelo, a árvore favorita de Daniel. Na primavera, ela floresceria em amarelo brilhante, uma explosão de cor e vida. Um dia, uma mulher grávida apareceu no jardim. Ela estava no último mês de gestação, caminhava devagar, uma mão apoiando as costas. Helena reconheceu imediatamente. Era Beatriz, a mulher que Isaura havia ajudado quando criança. Não, Helena percebeu, olhando mais de perto. Era jovem demais. Você deve ser neta de Beatriz, Helena adivinhou. A mulher sorriu. Bisneta, na verdade. Sou Marina. Minha bisavó me contou sobre este lugar, sobre como salvou a vida dela. Eu quis vir antes de meu bebê nascer, ver o lugar que deu esperança à minha família. Helena mostrou a Marina o jardim, contando histórias de Isaura, de Miguel, das muitas pessoas que haviam encontrado cura ali. Quando chegaram à azaleia cor-de-rosa de Beatriz, agora grande e florescendo abundantemente, Marina começou a chorar. Minha bisavó sempre dizia que eu era como ela, forte, mas precisando lembrar disso às vezes. Ela morreu ano passado, antes de saber que eu estava grávida. Eu estava tão triste por ela não poder conhecer meu bebê. Helena tocou o tronco da azaleia. Mas ela vai. Não da maneira que você imaginava, mas olhe, ela está aqui, viva e florescendo. Quando você trouxer seu bebê aqui, quando contar a história da bisavó dele, ela vai continuar vivendo. E talvez um dia, esse bebê trará seus próprios filhos aqui, e a história continuará. Marina colocou a mão na barriga. É uma menina. Vou chamá-la de Isaura. Por sua avó,
e por este lugar. Helena sentiu um calor se espalhar em seu peito. O círculo se completava. De Isaura a ela, dela esta nova vida que ainda não tinha nascido. O jardim não era apenas um lugar, era um legado vivo, passado de geração em geração, cada uma adicionando suas próprias histórias, suas próprias flores. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Helena caminhou sozinha pelo jardim. A lua cheia iluminava os caminhos de pedra, fazendo as plantas parecerem de prata. Ela parou em frente ao ipê de Daniel, tocou a casca suavemente. Obrigada, ela sussurrou. Não estava claro se falava com Daniel, com Isaura, com o próprio jardim ou com a vida em si. Talvez com todos eles. Pela primeira vez desde que perderá Daniel, Helena sentiu que não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo. Estava criando. Estava fazendo parte de algo que a transcendia e, ao mesmo tempo, a completava. O Jardim das Lembranças havia salvado sua vida. E agora, continuaria salvando outras. Bloco 7. Renovação e revelação. A primavera retornou com uma explosão de cor. O ipê de Daniel floresceu magnificamente, seus cachos amarelos brilhando contra o céu azul. As roseiras que Helena havia plantado meses atrás agora estavam carregadas de botões. O jardim pulsava com vida nova, um testemunho de que a paciência e o cuidado sempre são recompensados. O Jardim das Lembranças agora tinha horário regular de visitação. 3 vezes por semana, estava aberto ao público. Nos outros dias, recebia grupos específicos, sobreviventes de luto, pessoas em recuperação de vícios, adolescentes em risco, idosos solitários. Carlos coordenava os voluntários, Miguel liderava tours educacionais sobre botânica e design de jardins, Júlia, agora com 17 anos e planejando estudar horticultura terapêutica na universidade, ajudava com as redes sociais e comunicação. Helena havia se transformado tanto quanto o jardim. Seus cabelos, que ela sempre mantivera presos em um coque apertado, agora caíam soltos sobre os ombros, com alguns fios grisalhos que ela não se incomodava mais em esconder. Suas mãos estavam permanentemente manchadas de terra, suas roupas simples e práticas. Mas era seu rosto que mostrava a maior mudança, havia luz em seus olhos novamente, rugas de sorriso em vez de apenas preocupação. Um dia, um homem de terno apareceu no jardim. Ele parecia deslocado entre as plantas e a terra, sua postura rígida e desconfortável. Helena o viu fotografando discretamente vários ângulos do jardim. "Posso ajudá-lo?" ela perguntou, aproximando-se. O homem se sobressaltou. "Ah, desculpe. Meu nome é André Silveira. Sou jornalista da revista Viver Bem. Estou fazendo uma matéria sobre projetos de jardinagem terapêutica no Brasil. Ouvi falar sobre este lugar de uma das minhas fontes, uma psicóloga que tem enviado pacientes para cá. Ela diz que tem visto resultados notáveis." Helena levou André em um tour, contando a história do jardim, ou pelo menos a versão pública dela. Ela falou sobre Isaura, sobre a decisão de restaurar o espaço, sobre a comunidade que havia se formado. Mas não mencionou Miguel, não mencionou o amor secreto que havia sido o coração pulsante deste lugar. André fez muitas perguntas, tirou fotos, entrevistou alguns visitantes que estavam no jardim naquele dia. Antes de ir embora, ele disse: "Esta é uma história incrível, Helena. Acho que vai inspirar muitas pessoas. A matéria deve sair no mês que vem." Helena não pensou muito nisso até que, 6 semanas depois, Carlos apareceu com uma pilha de revistas. "Você precisa ver isso", disse ele, praticamente vibrando de excitação. A matéria ocupava 8 páginas. Fotografias lindas do jardim em diferentes ângulos, citações de visitantes cujas vidas haviam sido transformadas, uma história comovente sobre Isaura e seu legado. E, para surpresa de Helena, uma foto dela mesma, ajoelhada ao lado de um canteiro, terra nas mãos, sorrindo para uma das plantas. A legenda dizia: Helena Costa, neta da falecida Isaura Mendes, dedicou 1 ano de sua vida para restaurar o jardim que sua avó criou. Em processo, encontrou sua própria cura após a morte de seu marido. A resposta foi imediata e avassaladora. A caixa de e-mail do jardim, que Júlia havia criado, encheu-se de mensagens. Pessoas de todo o Brasil querendo visitar, querendo criar projetos similares em suas cidades,
querendo compartilhar suas próprias histórias de perda e renovação. Universidades entraram em contato oferecendo parceria para estudos sobre terapia hortícola. Uma editora perguntou se Helena estava interessada em escrever um livro. Era emocionante e assustador ao mesmo tempo. O pequeno jardim secreto havia se tornado conhecido nacionalmente. Helena se preocupava que isso pudesse mudar a essência do lugar, transformá-lo em algo comercial ou performático. Foi Miguel quem a acalmou. Isaura nunca guardou este jardim só para ela, ele lembrou Helena. Ela o compartilhou com quem precisava. Quanto mais pessoas conhecerem este lugar, mais pessoas vocês podem ajudar. Não é isso que ela teria querido. Ele tinha razão, é claro. Mas Helena estabeleceu limites claros. O jardim nunca seria aberto todos os dias. Manteria sua missão terapêutica como prioridade. Não aceitaria publicidade comercial. Permaneceria um espaço de cura, não de turismo. Com a atenção veio também ajuda inesperada. Uma empresa de paisagismo ofereceu serviços gratuitos para completar áreas ainda não restauradas. Uma fundação doou dinheiro para construir uma pequena biblioteca no espaço coberto, com livros sobre jardinagem, luto, meditação e cura. Um viveiro local ofereceu fornecimento contínuo de plantas a preço de custo. Mas a coisa mais surpreendente aconteceu quando Helena recebeu uma carta. Não um e-mail, mas uma carta física, escrita à mão em papel elegante. A caligrafia era trêmula mas clara. Cara Helena. Meu nome é Clara Silveira. Fui casada com Miguel durante 52 anos, até minha morte estar se aproximando por conta de um câncer terminal. Meu marido nunca me contou sobre você ou sobre o jardim diretamente, mas eu sempre soube. Uma esposa sabe quando o coração de seu marido está dividido. Não estou escrevendo com raiva ou ciúme. Estou escrevendo com gratidão. Verá, eu também tive um amor antes de Miguel. Um homem que morreu na guerra antes que pudéssemos nos casar. Casei-me com Miguel por conveniência familiar, mas descobrimos uma amizade profunda, um respeito mútuo e até uma forma de amor, mesmo que não fosse a paixão ardente de nossa juventude. Meu marido tem sido diferente desde que começou a visitar o jardim novamente. Mais leve, mais presente, mais feliz. Finalmente fez as pazes com seu passado, e isso me deu paz também. Estou escrevendo para dizer que ele tem minha bênção para passar seus últimos anos, porque sejamos honestos, não temos muitos pela frente, fazendo o que o traz alegria. E para agradecer a você por dar a ele, e a Isaura através das memórias, essa segunda chance. Amor não deveria ser desperdiçado, mesmo que chegue tarde. Com carinho. Clara. Helena leu a carta para Miguel no Jardim da Contemplação. Ele chorou abertamente, algo que Helena nunca o havia visto fazer. 52 anos, ele disse, e ela sempre soube. E nunca me fez sentir culpado. Ela era uma mulher extraordinária. Helena concordou. Como Isaura. Como todas as pessoas que amam o suficiente para deixar ir. Aquela noite, Helena começou a escrever. Não um livro ainda, mas anotações, memórias, lições que o jardim havia lhe ensinado. Ela escreveu sobre como o tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas. Sobre como amor não é posse, mas liberdade. Sobre como beleza pode crescer de dor, se tivermos coragem de plantar as sementes. Ela escreveu até que a lua estivesse alta no céu e suas mãos doessem. E quando finalmente parou, sabia que tinha mais que um livro começando. Tinha um manifesto, um guia, uma carta de amor para todas as almas feridas que ainda estavam procurando seu caminho de volta à luz. Bloco 8. O Jardim Eterno. 2 anos haviam passado desde que Helena empurrou o portão enferrujado pela primeira vez. O Jardim das Lembranças agora era reconhecido nacionalmente como um centro pioneiro de terapia hortícola. Havia treinado voluntários de 15 cidades diferentes para criar jardins similares em suas comunidades. O livro de Helena, Plantando Esperança, Lições de um Jardim de Cura, estava nas listas de mais vendidos. Mas para Helena, o mais importante eram as pequenas vitórias diárias. Lúcia, que havia chegado quebrada pela perda de seu filho, agora liderava um grupo de apoio para pais enlutados no jardim. Júlia estava em seu primeiro ano de universidade, mas voltava todo fim de semana para ajudar.
Marina trouxera sua filha Isaura, agora uma criança de 1 ano e meio, regularmente ao jardim, continuando a tradição que sua bisavó Beatriz havia começado décadas atrás. Miguel ainda vinha todos os dias, apesar de seus 85 anos. Ele caminhava mais devagar agora, mas seus olhos ainda brilhavam quando falava sobre as plantas. Clara havia falecido no inverno anterior, pacificamente, e Miguel espalhou suas cinzas sob uma cerejeira que ela havia admirado em suas poucas visitas ao jardim. Acho que ela sempre quis estar aqui, ele disse a Helena. Tanto quanto eu. Era início de outubro, e o jardim estava preparando-se para mais um ciclo. Helena estava ajoelhada no canteiro onde tudo havia começado, onde ela encontrara o primeiro broto verde há 2 anos. Agora era um canteiro exuberante, transbordando de vida. Ela ouviu passos e olhou para cima. Um jovem estava parado ali, talvez 25 anos, com a postura de quem carrega um peso invisível. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Você pode entrar, Helena disse gentilmente, a mesma frase que ela havia dito a tantos outros. O jardim está aberto. O jovem hesitou. Eu li seu livro. Perdi minha mãe há 6 meses. Câncer. Eu não sei como continuar. Helena se levantou, limpando a terra das mãos. Ela já não sentia a necessidade de ter todas as respostas. O jardim havia lhe ensinado que às vezes a presença é mais poderosa que palavras. Vem, disse ela. Vou te mostrar algo. Ela o levou ao ipê de Daniel, agora uma árvore robusta com tronco espesso. Este é meu marido, disse ela. Ou melhor, aqui é onde suas cinzas alimentam a terra que nutre esta árvore. Quando ele morreu, achei que minha vida tinha acabado também. Mas estava errada. Minha vida não acabou, ela mudou. Transformou-se em algo que eu não planejei, mas que é bonito do seu próprio jeito. Ela pegou uma pá pequena e a ofereceu ao jovem. Quer plantar algo? Em memória da sua mãe. Ele assentiu, incapaz de falar. Juntos, eles escolheram um local e Helena trouxe uma muda de jasmim, a mesma flor que Miguel havia trazido para Isaura décadas atrás. Enquanto o jovem cavava, Helena contou a história do jardim, de Isaura e Miguel, de amor e perda e renovação. Minha avó costumava dizer, Helena continuou, que jardineiros são as pessoas mais otimistas do mundo. Porque plantamos hoje sabendo que talvez não vejamos a planta em seu auge. Plantamos para o futuro, para os outros, porque acreditamos que vale a pena. O jovem plantou o jasmim com cuidado, suas mãos tremendo. Quando terminou, ele se sentou no chão e chorou, não mais lágrimas silenciosas e contidas, mas soluços profundos que vinham de um lugar de dor pura. Helena simplesmente sentou ao lado dele, sua presença silenciosa uma âncora. Quando as lágrimas finalmente diminuíram, ele disse, minha mãe amava jasmim. Tinha um perfume que usava. Então ela vai amar estar aqui, Helena disse. E você pode vir sempre que precisar. Conversar com ela, cuidar da planta dela, simplesmente estar perto. Naquela tarde, quando todos haviam ido embora e o sol começava a se pôr, Helena fez sua caminhada diária pelo jardim. Era um ritual que nunca perdia, um momento para observar, para ajustar, para simplesmente estar presente. Ela parou em frente à azaleia de Beatriz, exuberante com flores cor-de-rosa. Tocou o ipê de Daniel, ouvindo o sussurro de suas folhas. Admirou as roseiras que ela e Carlos haviam plantado, agora maduras e perfumadas. Visitou o bambu do jardim da contemplação, deixando o som do vento através das folhas a acalmar. E finalmente, chegou à figueira antiga, a árvore de Isaura e Miguel. O galho que havia caído na tempestade havia sido transformado em bancos espalhados pelo jardim, dando nova vida à madeira morta. Mas a árvore em si continuava forte, suas raízes profundas na terra, seus galhos alcançando o céu. Helena tocou o tronco com reverência. Obrigada, vovó, sussurrou, por me mostrar que o tempo não é inimigo, é professor. Que amor não termina, transforma. Que vida não é sobre evitar a dor, mas sobre encontrar beleza apesar dela. Uma brisa suave agitou as folhas, e por um momento, Helena poderia jurar que ouviu a risada de sua avó, leve e musical. Ela sorriu, sabendo que era apenas o vento,
mas escolhendo acreditar que era também algo mais. Porque o jardim havia lhe ensinado isso também, que verdade e magia não são opostos. Que um lugar pode ser ao mesmo tempo real e sagrado. Que memórias podem ser ao mesmo tempo passado e presente. Helena olhou ao redor do jardim na luz dourada do entardecer. Quanto havia mudado! Quanto ela havia mudado! E quanto ainda mudaria, porque um jardim nunca está terminado, está sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre se tornando. Ela pensou em todos que haviam passado por ali. Em todos que ainda viriam. Em todas as histórias que estas plantas testemunhariam, todas as lágrimas que este solo absorveria, todos os sorrisos que estas flores inspirariam. O Jardim das Lembranças não era mais apenas o projeto de cura de Helena. Era um organismo vivo, uma entidade própria, com propósito e presença. Era um lugar onde o tempo se movia diferentemente, onde passado, presente e futuro dançavam juntos como luz filtrada através de folhas. Era um lugar onde sementes de esperança eram plantadas diariamente, onde raízes de resiliência cresciam profundas, onde flores de alegria floresciam mesmo no solo de dor. Era um lugar onde histórias não terminavam, apenas se transformavam em novas histórias, como folhas que caem e se tornam o solo que nutre a próxima geração. Helena percebeu com clareza absoluta, exatamente o que o mundo precisava. Não uma fuga da dor, mas um lugar para transformá-la em algo bonito. Não uma negação da perda, mas um espaço para honrá-la enquanto ainda se escolhe viver. Enquanto caminhava de volta para o portão, Helena já estava planejando o futuro. Mais workshops, mais treinamentos, talvez até uma escola de terapia hortícola. Mas por ora, ela apenas trancou o portão com cuidado, tocou o metal agora polido e bem cuidado, e sussurrou: "Até amanhã." Porque sempre haveria um amanhã no Jardim das Lembranças. Sempre haveria mais sementes para plantar, mais vidas para tocar, mais beleza para criar. Sempre haveria esperança. E enquanto Helena se afastava na luz moribunda do dia, o jardim sussurrou de volta, nas folhas, no vento, na terra viva. Não palavras, exatamente, mas uma promessa. A promessa de que o amor persiste, que a beleza perdura, que mesmo nas estações mais escuras, as raízes permanecem vivas sob a terra, esperando pacientemente pela primavera. A promessa de que o tempo, esse rio que carrega tudo, não é destruidor, é jardineiro. Poda o que não serve mais, nutre o que é essencial, transforma tudo em solo fértil para o que virá. E no coração do jardim, sob a luz prateada da lua nascente, as plantas continuaram seu trabalho silencioso e eterno, crescendo, respirando, vivendo, guardando memórias em suas raízes, carregando histórias em suas folhas, prometendo renascimento em cada semente. O Jardim das Lembranças vivia. E continuaria vivendo, estação após estação, ano após ano, vida após vida. Um testemunho eterno de que, no final, o amor sempre encontra um caminho de florescer. Fim.